Tem uma pergunta que praticamente toda mulher que usa Monjaro faz, mas poucas têm coragem de falar. E essa pergunta é o quê? O que vai acontecer comigo quando eu parar de tomar? Será que o peso volta? Será que a fome volta? Será que o corpo volta a ser como era antes? E sinceramente, eu entendo esse medo, eu lido com mulheres aqui na minha consultoria todo santo dia. Então, por quê? Por que isso? Recentemente uma aluna minha passou exatamente por isso. Ela perdeu mais de 17 quilos usando Monjaro, a autoestima mudou, as roupas mudaram, a vida mudou, tudo ficou muito melhor, não tem nem comparação, mas quando ela decidiu parar, aconteceu uma coisa que ela não esperava. E quando ela me mandou mensagem alguns meses depois, eu percebi que quase ninguém está preparando as mulheres para essa fase. Mas antes de continuar de explicar, deixa o seu like aqui rapidinho, já se inscreve no meu canal, porque hoje existem milhares de mulheres usando qualquer tipo de caneta e muita gente está entrando nisso sem entender o que acontece depois. Então, quando você curte esse vídeo, e é bem rápido, você ajuda ele a chegar em mais mulheres que precisam ouvir isso. Então, realmente, ó, já clica aqui e deixa. Então, vou te contar o começo. Ela tinha 35 anos, já tinha tentado de tudo, dieta, academia, jejum, aplicativo, tudo. Ela realmente já tentou de tudo. O que acabava acontecendo? Ela perdia peso, recuperava. Perdia, recuperava. Aquele efeito sanfona que muita mulher passa, não sei se você também passa. Até que, o que aconteceu? Chegou a mágica, chegou o forte. Até que chegou o Monjaro. E pela primeira vez, ela sentiu que tinha encontrado algo diferente. Porque a fome simplesmente diminuiu muito e isso mudou tudo. Então, realmente, o que aconteceu? No primeiro mês, ela estava já encantada, já se sentia muito bem, a balança descia, a ansiedade de comer, aquela compulsão, ela diminuía cada dia que passava, as roupas começavam a ficar um pouquinho mais largas já e os elogios começaram. Então aumentou o elogio. Ah, o que você está fazendo? Me conta o que você está fazendo. E quem já passou por isso sabe, os elogios são viciantes. Você começa a ouvir, ah, você está mais lindo, você está diferente, o que você está fazendo? E aquilo ali gera uma sensação incrível para a mulher. E aí, talvez seja uma coisa boa, mas aí que vem o problema. Quando chegou no terceiro mês, ela já tinha perdido muito peso, mas começou a surgir um pensamento: será que eu vou precisar tomar isso para sempre? E essa pergunta começou a incomodar ela me passava esse feedback. Porque ninguém queria depender de uma caneta para o resto da vida. Ficar toda vez comprando, gastando e realmente fazendo essa aplicação. E aí foi exatamente que ela começou a pensar em parar. Mas ela não fazia ideia do que estava prestes a cometer e é um erro que as mulheres cometem. Eu não sei se você comete esse erro, mas existe uma diferença enorme entre parar preparada e parar despreparada. Aqui já tem um abismo de diferença. E a maioria das mulheres para despreparada. Elas usam a caneta para emagrecer, mas nunca aprenderam a viver sem ela. E aí esse é o problema maior que muita mulher erra. Quando ela decidiu parar, nada aconteceu no primeiro dia. Então, nem na primeira semana, 7 dias ali, ela estava bem tranquila. Agora, começou 2 semanas, passou 3 semanas. E aí, o que ela pensou? Tá tudo certo. Só que, eu acho que mais ou menos em 45 dias, mais ou menos, em 35, na verdade, desculpa, a fome já começou a aumentar. Não de uma vez, mas começou a aumentar devagar. E aí ela foi já ficando um pouquinho mais assustada. Porque fazia meses que ela não sentia aquela fome, ela já sentiu muito mais, já sentiu mais compulsão por doce. E aliás, se você usa Monjaro ou conhece alguém que está usando, já me conta aqui nos comentários se eu quero saber. O seu maior medo é recuperar peso quando você parar? Não é? Porque eu tenho muita certeza que muita mulher que está assistindo esse vídeo tem exatamente essa preocupação. As alunas da consultoria, elas me passam esse feedback, elas realmente têm esse receio, mas agora eu vou te explicar de uma forma fácil o que acontece com o seu corpo. E aqui entra uma coisa que pouca gente entende. Quando você para qualquer tipo de caneta, não é o peso que volta primeiro, é o comportamento. A fome, a vontade de comer, os hábitos, porque foi uma coisa que você não arrumou, você só maquiou, você jogou para debaixo do tapete. Esses hábitos eles nunca foram construídos. E aí que o risco ele vai aumentar muito, ainda mais quando você está fazendo isso de forma sozinha, sem o acompanhamento. E foi exatamente o que aconteceu com ela, porque ela percebeu que ela estava voltando aos mesmos padrões de antes. Beliscar, comer por ansiedade, comer por impulso, aí come, repete mais uma vez porque ainda estava com muita fome, na verdade não estava. E aí que começou a entrar em pânico. Porque aí foi o momento mais difícil de todos. E eu lembro da mensagem dela, ela falou: Bruno, eu tô com medo. E eu perguntei assim: ah, mas medo do quê? O que tá acontecendo? Você estava tão bem, estava realmente conseguindo fazer todo o planejamento. E ela falou: medo de voltar a ser quem eu era. E isso é uma coisa muito importante, porque essa frase talvez seja a mais importante desse vídeo inteiro. Porque muita mulher não tem medo da balança, tem medo da dor emocional que existia antes. E isso tem uma diferença muito grande, porque realmente é um problema que às vezes ele está oculto na vida das mulheres, ele só aparece de uma vez e aí já está tarde.
E aí aconteceu uma coisa que tudo mudou. Ela percebeu que durante meses tinha focado em apenas emagrecer, mas não tinha focado em aprender. Aí sim, depois de um tempo de ter errado já, que ela realmente entendeu o que ela precisava fazer, eu passei todo o feedback de todo o protocolo que ela tinha que seguir e fazer, e aí ela decidiu fazer diferente. Ela voltou a treinar a sério, aí melhorou a alimentação, principalmente a parte de proteínas, conseguiu aumentar proteínas, ela conseguiu criar uma rotina de treinos, então uma coisa que ela tinha parado de fazer, e ela parou de depender de caneta para realmente tomar essas decisões. Porque aí sim, alguns meses depois, ela me mandou outra foto. Foi aí que eu percebi algo muito interessante. Ela não estava tão magra quanto no auge no Monjaro, só que ela estava muito melhor e se sentindo muito melhor, porque agora existia uma coisa que talvez não existia antes, que é o quê? Controle. Ela não estava vivendo de uma medicação, ela estava vivendo os hábitos que ela melhorou. Não é melhorar do 0 para o 100, mas ela melhorou. Então, realmente, talvez essa seja a maior verdade sobre parar de usar o Monjaro, por exemplo. O problema não é parar, o problema é parar sem ter você construído esses hábitos. Porque a caneta pode ajudar sim você a emagrecer, ela vai te ajudar mesmo, muitos casos aqui da consultoria já estão fazendo isso, e você já percebe que ele realmente ajuda, mas ela sozinha não vai construir os hábitos que você tem que construir por você. Isso não é outra pessoa ou um medicamento, você tem que construir por você. E ela não vai fazer a musculação por você também, ela não vai fazer as escolhas por você, ela não vai melhorar essa sua disciplina, que seja, eu treino 2 vezes por semana, vamos melhorar para treinar 3? Eu treino 3, vamos melhorar para treinar 4? Não estou conseguindo fazer 4, vamos manter essas 3 sem você errar essas 3? Tudo isso é uma melhora, não é estou treinando 0, vou treinar 7. Isso não faz sentido. Você pode fazer isso por uma semana, por 2, por 3, mas você não vai conseguir manter isso do longo período. E se você não consegue manter por um longo período, não adianta, esquece, não faz isso. A mesma coisa de uma dieta. Se você tem que fazer uma dieta que você está comendo muito pouquinho, porque senão você não vai conseguir melhorar o seu emagrecimento, você não vai conseguir manter isso. Então não faz sentido você entrar. Tem que ser uma coisa mais gradual que você consiga manter de forma mais leve. Então, se você usa Monjaro hoje ou conhece alguém, já começa a pensar nessa pergunta. Se eu parar amanhã, o que vai sustentar o meu resultado? Porque essa resposta vale muito mais do que qualquer número na balança. Isso é uma coisa que eu vejo na consultoria acontecer bastante. Pensa sempre nisso. Se eu parar, o que vai acontecer? Eu melhorei toda a parte do resto, eu melhorei a parte do treino, melhorei a parte da alimentação e como eu expliquei, não é do 0 ao 100, é você melhorar do 0 para o 5. Isso é uma melhora. Do 15 para o 20, isso também é uma melhora. Então foque realmente em você melhorar essas pequenas coisas durante o uso, não tem problema, você tem que melhorar durante o uso, e quando você for parar de usar qualquer tipo de caneta, você vai entender que você já melhorou os seus hábitos, então vai ficar muito mais fácil de você sustentar o resultado. E quando você sustenta o resultado, isso vai te manter sempre bem depois de você parar, por exemplo. Agora, se você faz uma coisa que você não tem o hábito construído, aí você para de usar, a chance de você voltar igual você era, no peso que você era, e você voltar pior do que você era, é gigantesca. E isso não estou te falando com base em um caso, eu estou te falando com base em centenas, de milhares de casos que não tem esse tipo de informação, que vão na onda da amiga, da prima, da tia, começam a fazer o uso, não tem hábito nenhum, nem está treinando, nem está se alimentando bem, não faz nada bem e acha que a caneta vai resolver. E aí o que acaba acontecendo? O começo ela resolve. E aí, motivação, tranquilo, peso baixando, legal. Agora eu vou parar de usar que eu já estou bem. E aí? E aí? Agora que vem o problema, porque não construiu todo esse hábito durante o processo. E aí, quando essa chega na porta, quando aqui, ó, bate na sua porta que você parou de usar e você realmente tem que mostrar o que você está construindo, ferrou, porque aí já dificulta muito mais. A chance de você passar por efeito sanfona é gigantesca, você vai ficar pior do que você estava, e o pior de tudo, não é nem a parte só do seu corpo, mas o seu mental. O seu mental vai estar mais frustrada porque mais uma vez você tentou e mais uma vez você fracassou. Mas por que você fracassou? Porque você não tinha essa informação. Agora, a partir do momento que você tem essa informação, tudo fica mais fácil, porque com informação você vai fazer da forma correta. E aí, quando você parar e realmente pensar, agora acho que já deu pra mim, melhorei meus hábitos aqui, já tô conseguindo treinar melhor, já tô conseguindo me alimentar melhor, vamos parar e vamos manter sem qualquer tipo de caneta. Você já vai entender isso, que isso vai acontecer, e aí, mesmo que você piore um pouquinho, que você realmente, saiu mais da dieta, mas você já tem os hábitos muito melhores, isso já facilita muito mais o seu aprendizado e o seu resultado durante o processo. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o likezão aqui e envia para sua amiga que está pensando em usar, que quer usar, que viu que a amiga está usando e quer fazer isso. Então já manda esse vídeo para ela realmente ela não errar e nem você errar, ficar sem essa informação.